Salve, salve a todos e todas! Estamos novamente aqui com vocês hoje para a abordagem de mais um tema interessante da nossa aula de Sociologia, que é o Plano Individual de Estudos. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Fátima Colombiano e pretendo hoje ajudar-lhes a criar um cronograma de estudos que com certeza vai te ajudar bastante a descomplicar sua vida de estudante. Mas antes, eu gostaria de lhes fazer duas perguntinhas básicas, porém de suma importância. Primeiro, você sabe estudar? Segundo, você se organiza para estudar? Eu digo isso porque tem muitos estudantes que realmente não conhecem como estudar. E no ensino médio, já passou da hora de vocês conhecerem as disciplinas necessárias e importantes para fazerem a prova do Enem com sucesso. Nosso objetivo é desenvolver atitudes proativas nos educandos, buscando novos materiais, novas metodologias que possam potencializar a aprendizagem da base comum, também despertar nos alunos a criatividade e a curiosidade sobre temas correlacionados aos conteúdos estudados dos componentes curriculares da base comum obrigatórios. Sobretudo, estabelecer rotinas, bons hábitos de estudos e, sobretudo, organização pessoal. E ainda, potencializar um planejamento apropriado e individualizado para que cada estudante possa fazê-lo, o que resultará no plano de estudos da avaliação final. Na avaliação, cada aluno irá desenvolver o seu plano de estudo diferente. Ao criar o seu plano, você vai precisar fazer uma autoavaliação do seu cronograma, gerenciando o seu tempo, e também deverá construir, executar e concluir o seu plano individual de estudos, sozinho, individual. Cada aluno estuda de uma maneira específica. Logo, cada qual tem o seu tempo diferente que você precisa estudar um do outro. Você ainda vai precisar identificar as suas metas de aprendizagem de modo a maximizar a sua produtividade. Crie um plano que seja razoável. Estudar por muitas horas, com certeza, vai diminuir a sua concentração e a sua capacidade de absorver o conteúdo. Mais adiante, eu darei para vocês dicas importantes para que cada um de vocês possam montar o seu plano individual de estudos.
Vamos lá então? Como montar um cronograma de estudos de uma maneira perfeita. Será possível? Sim, embora não seja uma tarefa muito fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Montar o cronograma vai facilitar a rotina dos seus estudos. O seu cronograma deve se adequar ao seu tempo disponível. Organização do tempo é essencial, seja ele diário ou semanal. Para isso, você vai precisar conhecer a sua rotina. Como o horário que você acorda, horário das refeições, horário que você vai para a escola, horário do trabalho, além de outras tarefas do seu dia a dia. Você vai separar as horas de acordo com o seu tempo necessário para cada atividade. Você deve refletir ainda se existe a possibilidade de alguma tarefa ser eliminada da tua rotina. Pois bem, se tiver, elimine-as. Desta forma, você poderá definir melhor seus horários, definir o período para estudos, escolha ainda os dias de horário que sejam menos tumultuados, para poder render mais, manhã, à tarde ou à noite. Comece a preencher no horário vago do seu cronograma, inserindo aquelas disciplinas que você precisa mais de reforço, que precisam mais serem reforçadas. Mas para isso, deve criar um horário que você esteja também com disposição, disposta a estudar. Respeite os horários. Por exemplo, aqueles que sentem muito sono depois do almoço, a melhor opção seria deixar as disciplinas mais difíceis para o horário da manhã. Seja bastante detalhista para montar o seu cronograma de estudos. Não deve colocar apenas estudar de 8 às 9 da manhã. Não. Especifique qual a disciplina e também qual o conteúdo da aula. Porque isso pode fazer muita diferença se acaso a disciplina que você for estudar seja química ou geometria. Será preciso intercalar conteúdos concretos dos mais abstratos. Repare as disciplinas de cálculos, que é raciocínio lógico, com as outras disciplinas que são só teorias, memorização, não é? Que são as disciplinas teóricas. Você trabalha o lado esquerdo do cérebro, enquanto o outro descansa e absorve conhecimento.
falando tudo isso com vocês, que é para poder te ajudar a organizar o seu espaço de estudos, que também não deve faltar nele programar o seu horário de descanso e, sobretudo, o seu horário de lazer. Você não é uma máquina de estudar e também nem só de estudo vive-se o ser humano. Desta forma, inclua no seu cronograma períodos de descanso. Separe ainda também momentos para o lazer. Por exemplo, no final de cada dia, você deve adicionar no cronograma, dar uma olhadinha nas redes sociais, ou até, quem sabe, assistir um pouco aquela sua série predileta do Netflix. Ah, e também é necessário adicionar algum espaço vazio para algum imprevisto que porventura possa surgir. O seu cronograma, ele pode ser flexível. Você pode mexer nele sempre que for preciso mudar alguma coisa, conforme as suas necessidades. Mas ele deve fazer parte da sua rotina. Desta forma, você verá os seus estudos fluindo com muito mais naturalidade. Mas vai precisar de rotina. Muita gente acredita que não tem tempo para estudar. Porém, isso pode ser apenas uma questão de organizar o seu tempo e a sua rotina. Outra coisa, aproveite a tecnologia. Alguns aplicativos são bastante interessantes para ajudar na organização, na rotina e nos seus estudos. Existem diferentes ferramentas que te ajudarão muito a montar o seu cronograma, como o Excel da Microsoft, as planilhas no Google. Ou você também pode utilizar ainda no seu cronograma o Google Calendar ou o Wikiplanner, que são agendas informatizadas. Mas não se preocupe. Até a sua agenda mesmo no dia a dia, ela serve. Mas em todo caso, se você não tiver o cronograma, não significa que é o fim do mundo para você, não é? Mas, sem sombra de dúvida, o cronograma vai te trazer muito mais organização, muito mais clareza no seu estudo do dia a dia, além de te trazer mais motivação também para os seus estudos. E então, bora se organizar? Precisamos de disciplina, foco, organização e enxergar os estudos com mais leveza, com mais alegria, mais motivação. Porque estudar é uma coisa simples e até divertida também. Planejar a próxima semana também é outro ponto fundamental. Reserve um período para
revisar o conteúdo que você achar necessário, além de dar uma olhada nos próximos conteúdos que deverão ser estudados nesta nova semana. O período que se realiza o Enem é um período que você precisa ter muita resistência para concluir a etapa dos blocos de provas. Você vai precisar abrir mão de coisas banais para poder estudar seriamente. Você vai precisar entender o seu ritmo, mudar sua rotina, aumentar aos poucos o nível dessas rotinas, ter consistência. Vai precisar abrir mãos de todas as suas distrações no WhatsApp, no Instagram, da TV. Será preciso ainda ler bastante livros, livros didáticos, literários, artigos acadêmicos, notícias, revistas. Todos esses conteúdos precisarão estar presentes na sua rotina, resultando numa maior independência de aprendizado. Desenvolva o hábito de leitura. Pode começar tirando 30 minutos do seu dia para começar a ler um livro descontraído. Fique sempre em busca de algo novo. Ser curioso significa ser alguém que não se satisfaz apenas com uma informação. Sempre é possível aprender um nível a mais. Ir além do conteúdo aprendido. Mantenha-se sempre motivado também. Vamos refletir. Será que você tem mesmo necessidade de fazer parte de tantos grupos assim no WhatsApp? Pensa nisso. Você não vai. Você precisa aprender a dizer não para futilidades. O momento é de estudar. Otimizar a rotina de estudo é ter um desempenho ainda mais satisfatório. E então, vamos colocar tudo isso em prática? Então, vamos dar exemplos e dicas para você montar o seu cronograma, desenvolver sua autonomia, manter a sua rotina, otimizar o tempo de estudos a longo prazo. E o que precisa para montar um cronograma perfeito? Consistência e intensidade. Vamos citar agora 7 passos para você montar o seu cronograma bem rapidamente. Vamos lá. Primeiro, defina o tamanho do ciclo. Ciclo de 24 horas. Divida e distribua as disciplinas neste período. Segundo, analise cada disciplina. Identifique o nível de dificuldade ou de facilidade que cada uma tem. Terceiro, defina a quantidade e o tempo de cada disciplina
Distribua os blocos de disciplina no ciclo. Não existem dias definidos para cada disciplina, mas apenas o número de horas e a ordem a serem estudadas. Quinto, intercalar os blocos de diferentes disciplinas. Você pode até ter mais de um bloco da mesma disciplina, mas nunca deve colocá-lo em seguida da outra. Sexto, evite emendar os blocos de disciplinas que trabalhem o mesmo lado do cérebro, como eu já citei lá atrás. Sétimo, revise o ciclo e recomece. Bom, passaremos agora a dar algumas dicas técnicas para você fortalecer a sua memória. Vamos lá então? Ler mais de uma vez. A memória precisa de repetição para absorver. Leia em voz alta e repita até lembrar de cor. 2. Ensine a um amigo. Explique o que aprendeu a um amigo que saiba pouco sobre aquele assunto. 3. O cálculo deve ser respeitado e repetido 3 vezes por dia durante 4 dias. É o melhor para lembrar das fórmulas de matemática, física e química. Fazer e escutar gravações. Grave uma explicação sobre o conteúdo e depois ouça em algum lugar livre, por exemplo, no ônibus. Sua memória auditiva será estimulada. Pode até gravar a aula do professor e ouvir depois. Não grifar. Ao fazer a leitura, não grife e nem sublinhe. Isso te forçará a lembrar do conteúdo. 6. Fazer resumo e entender o que você escutou. O resumo poderá ser consultado para lembrar alguma coisa rapidamente. 7. Pratique sempre. A memória precisa ser exercitada para funcionar. 8. Assista filmes e vídeos sobre o assunto. 9. Organize as suas anotações. Antes de escrever, planeje mentalmente as informações que você vai escrever. O planejamento exercita a memória. 10. Faça associações absurdas, pois as pessoas se lembrarão de coisas absurdas com facilidade. Por exemplo, longitude e latitude. Latitude, que é a distância até a linha do Equador, em graus. Um exemplo de associação absurda entre essa latitude seria o cachorro late. 11. Transformar conceitos abstratos em história. Quando precisar decorar uma palavra difícil, abstrata,
Procure palavras que tenham um som parecido e crie uma história. Conceito abstrato. Exemplificando. Lina Frâncio com Césio Rubídio. O que é isso? É a repetição dos metais alcalinos, o lítio, o sódio, o frâncio, que é alcalino altamente radioativo, o potássio, o césio e o rubídio, também outro metal alcalino. Lítio, sódio, frâncio é o próprio metal, com K, potássio, césio é o próprio césio e o rubídio é o próprio rubídio mesmo. Então, decorou a frase, Lina Frâncio com Césio Rubídio, e já sabe a sequência dos metais alcalinos das terras raras. 12. Relacionar o conceito com uma trajetória. Imagine um caminho que você sempre faz. Por exemplo, da porta da entrada da sua casa até o seu quarto. Relacione o animal, pessoas ou objetos com cada ambiente da sua casa. Para facilitar, crie uma história que tenha relação entre essas coisas. Por exemplo, exemplificando, vamos memorizar a periodização da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média. Relacionaremos os ambientes da casa assim. Pré-história. Sempre contam história na sala. Idade Antiga. A cozinha é tão antiga que o azulejo caiu da parede. Idade Média. Eu sempre faço uma média com meu irmão no quarto. Gente, e sobre aquele branco que dá na gente na hora da prova? Eu vou te dar uma dica. Tente dormir 8 horas por dia. Tenha momentos de lazer. E conheça todas as dicas para controlar a ansiedade antes das provas. Bom, eu vou passar agora para vocês assistirem umas dicas incríveis que vão te ajudar a decorar a tabela periódica, sabia? E ainda te dar macetes para vocês lembrarem das fórmulas da física. Vejamos a seguir.
E para concluir, sugiro a vocês que façam uma faculdade EAD, que é o ensino à distância, devido grandes vantagens, como a praticidade que o aluno encontra para estudar no conforto da sua casa, ou até mesmo entre uma pausa e outra no trabalho. A flexibilidade que o método de ensino oferece traz mais conforto e economia. Na hora de você somar no final do mês, na ponta do lápis, vai ver que o custo-benefício vale a pena. A metodologia é moderna e inovadora, reconhecida pelo MEC, desenvolve projetos reais, tem ferramentas para tirar as dúvidas e o certificado são os mesmos dos cursos presenciais. Você vai utilizar o seu tempo e a diversidade de estudo. Tem coisa melhor? E você, já tendo essas características autodidatas, estudando com seu plano de estudos individual, através do seu cronograma, já vai adquirir o gosto de estudar só. E nunca vai procrastinar. Nunca vai procrastinar. Então, boa sorte, que você faça uma boa faculdade à distância e que essa programação alcance resultados positivos e proativos. Salve!